Primeira coisa que eu poria de lista, elas até discutiram comigo na estaca de oração. Para mim não é oração, a primeira coisa. E eu expliquei e a Priscila entendeu o porquê, porque eu sempre pareço a rebelde, né? Não é oração, irmãs. A casa de Deus é uma casa de ordem. E Ele não faz as coisas sem a gente pedir. Ele sabe de tudo. A gente precisaria pedir? Não. Mas Ele quer que a gente cresça dando esse passo. Que a gente se sinta dependente. Que a gente demonstre uma abertura para Ele poder nos dar algum retorno. Então, a oração não é a minha primeira da lista. O que eu poria primeiro? Eu poria primeiro o dia anterior. Hoje, o que eu vou fazer amanhã? É domingo. Eu vou na igreja? Vou. Ai, mas uma coisa que eu estou percebendo que está me tomando tempo é a roupa que eu escolho para ir na igreja. Tem dia que a gente põe aquilo que está na frente, tem dia que a gente quer estar deslumbrante, leva horas. Como otimiza a gente já pensar no dia anterior a roupa que a gente vai pôr e não ficar na frente do armário, pensando essa saia com o quê? Esse coisa com o quê? Um casaquinho que... Deixa já separado ou já memorize o que vocês querem usar. Então, toda a lista de qualquer coisa de mim é o dia anterior. Eu não vou arrumar o armário, vou falar hoje eu vou arrumar o armário. Porque eu já pensei ontem. Meu armário precisa ter umas coisas que até hoje em dia na TV aparece muito, que é a das divisões. Eu não faço como elas fazem. Qual que é o meu método? Eu pego as coisas que me servem ou que me usam. Eu, como tenho hipotiroidismo, eu sempre comento que quem olha meu armário pensa que eu falo, mas não faço. Porque eu vou do manequim 40 ao 46, dependendo da minha tiroide. Então é muito triste. Às vezes eu desfaço da coisa e engordei e preciso da coisa que eu desfiz, ou então emagreci, então é complicado. Então eu deixo uma coisa meio mediana. Mas eu ponho as que eu uso. Na outra, coisas que eu posso doar, que estão em boas condições, porque às vezes a gente pensa que doação é resto. Doação é alguma coisa que a outra pode usar como eu estou usando. Então eu ponho na outra. E a terceira que eles falam que, isso é mais para quem é acumulador, né? Tem coisa que eu comprei que tá até com etiqueta. Tenho trocentos sapatos, tenho não sei quantas coisas que nem uso, não sou centopeia, não tenho, né? É uma coisa. Então pode vender, fazer um brechó, fazer online alguma coisa. Eu não faço isso. O que eu faço quando eu arrumo o meu armário? A outra caixa, que na verdade não são coisas, eu trouxe só para exemplificar, eu ponho na cama. A outra eu ponho coisas que a gente no dia a dia corre, enfia no armário e não tem cuidado. Desprendeu esse meu botão. Eu preciso já estar guardado, mas hoje eu não pus, amanhã eu ponho no cabide, e na hora que eu vou usar eu vou lembrar que tá. Então eu tenho tempo para ver todas essas coisas. Eu tiro as coisas do cabide, vejo se o bolso não tá com coisa que eu adoraria dinheiro, mas normalmente é papel, é palitinho, é coisinha de bala. Então eu tiro, eu faço assim uma geral, não é aquela arrumação. Por quê? Eu vou fazer isso 1, 2 vezes no ano. Eu não preciso fazer mais do que isso. Agora, outra coisa que eu tenho problema na minha casa, tem muita umidade. Então eu gasto uma fortuna, porque meu apartamento é grande, eu tenho muito armário, e eu gasto uma fortuna com aqueles seca-mofo, aqueles coisas de tirar. Já contei na minha casa, ele dura 2 meses, 2 meses e meio, pra vocês imaginarem, mas assim de passar da margem e tá um tantinho quase do bocal. É uma coisa que não é mortal, mas por uma quantidade é dinheiro. Então o que eu aprendi na igreja? Isso aqui a gente compra, a gente fala de $1, né? Mas essas casinhas, o saquinho, o sachê, eu gosto com esse aqui. E eu ponho uma coisa de armazenamento que eu faço, que eu até vou falar um pouquinho, que é a folha de louro e a canela em pau, que elas são sugadoras automáticas. Outra coisa que é muito legal é o giz. Então, se a gente fizer um saquinho desse, não vai ter o cheirinho, talvez, do outro, não vai ter, mas você pode até pôr essência, se quiser. E daí, o que eu acho legal? O saquinho pode ir na gaveta, ele pode ir na parte reta, e ele pode ser amarrado onde tem as blusas e as calças. Então, isso aqui já foi um projeto na minha casa, que eu comprei, você compra em quantidade, então já barateia. Caixa de giz, o que é? Ridículo, né? Você pega e faz. E ele absorve e você vai trocando, então você tem sempre isso. Então, quando a gente quer, a gente consegue fazer. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Outra coisa, otimizar, que é o que todas nós queremos. Com a demanda de hoje em dia, a gente tem que correr o tempo inteiro, então tem que se organizar com o tempo. E o que a gente tem hoje em dia? Tem um celular que já tem
N apps. Tem app que vai despertar você num compromisso que você precisa, porque se a gente não usa muito tempo, até hoje muita coisa eu ainda uso a minha cabeça, ainda está funcionando. Mas a gente não pode ficar confiando só nisso, porque às vezes numa tribulação que você tem, você perde um horário de exame, você perde uma consulta porque achou que era na semana seguinte. Então ponha o alarme para despertar nas coisas importantes, mas tire notificações do seu celular. Isso eu tirei há pouco tempo. Por quê? Porque isso me irritava. Meu marido está com um problema de audição. O Nelson está com uma deficiência bem grande de audição. Então, é uma coisa delicada em casa, porque ele tem que ouvir num grau que, para mim, às vezes é irritante. Mas eu deixo. Daí eu estou dormindo lá, sossegada, vem... Começa aquelas notificações de coisas, de venda, de aplicativo, sei lá, eles mandam, parece que eles têm as 48 horas que a gente precisava. Eles ficam mandando e aquilo me tira o sono. Então, eu não falei do dele, porque é uma coisa que ele que tem que ter iniciativa, mas do meu, eu peguei e tirei, porque eu vejo que toda hora tem gente na igreja que está no meio da sacramental e fica olhando. Aquilo nos distrai. Notificação só importante e com alarme, coisas assim, porque vocês vão ver o tempo. Outra coisa que eu amei, é para quem tem o iOS, que normalmente é o iPhone, outros, não sei, dos Androids, é aquele sistema que agora eles puseram, já faz, não sei se uns anos para cá. Você no fim do dia, você clica, em vez de você deslizar para o lado direito, você desliza para o lado esquerdo e o que aparece... Ah, não me diga que vocês nunca fizeram isso, gente. Vocês já fizeram. As risadinhas estão denunciando. Olha, tá aqui, em vez de fazer isso para os aplicativos, eu faço isso. Olha hoje, 1h31. No que eu gastei? Tanto no Notas, que é onde eu tinha as minhas anotações, Safari, e-mail, Facebook, Checkout, WhatsApp. Às vezes a gente olha isso aqui, tem 4 horas, tem 6 horas. O meu já chegou a marcar 6 horas. É um tempo que está me trazendo alguma coisa, me acrescentando. Se estiver me acrescentando, se eu estiver numa pesquisa, numa leitura, tudo bem. Mas quantos que a gente vê que está em mídia social, em joguinhos? Eu tenho um vício de jogo. Para eu descansar à noite, eu jogo paciência, jogo jogos assim de memória. Eu tenho muito desse vício. Eu fico... Daí eu falei, à noite é a hora que eu relaxo, mas ao mesmo tempo fica aquela luz do celular, que não é uma coisa boa. A gente se policia todos os dias e a gente erra em coisas que a gente não imagina, até a gente se autoexaminar. Então, é a tal do começar hoje. Aí eu vi uma frase também que eu amo. Ah, mas eu precisava de 48 horas para fazer tudo o que eu preciso. Será que o enfoque é esse ou é o que eu estou falando? O que eu estou fazendo com as minhas 24 horas? Ou então as minhas 6 horas, onde 3 é de mídia social, o que eu fiz nessas 3 horas de mídia social? Estava ministrando? Ai, vocês são umas santas, parabéns. 3 horas de ministração é perfeito, né? Mas o que eu estou fazendo com esse tempo? Então tem perguntinhas que nos pegam e a gente começa a analisar. Daí o que mais que tem? Com relação a otimizar. Tem coisas que a gente pode pôr no app do banco e já deixar programado. Eu agendo muita coisa, isso me facilita muito a vida. Se não faço isso cada 2, 3 dias, tem gente que pode fazer semanal. Você vai viajar, você já faz isso. Por que não faz normalmente? Já fica. Você não corre o risco do esquecimento. Tem outro app que usa, que é Conta, se não me engano, que eu também uso. Que inclusive ele é interessante porque ele aparece o que você ganha e dá um monte de sugestões do que gasta, desde plano de saúde até supermercado, diversão. Você consegue dividir e encarar com o seu orçamento, se aquilo está sendo dentro ou se aquilo está extrapolando. Então a gente tem como procurar, e vocês vão ter no papelzinho um monte de diquinhas de apps, de coisas assim que vocês podem baixar. Com relação a otimizar, vocês estão vendo que eu sou a mulher do armazenamento, quem me conhece o sabe, eu sou a mulher do armazenamento. E eu achei, eu não sei se nas outras palestras vão falar, mas eu queria comentar um pouco sobre armazenamento, porque eu tenho um testemunho muito forte dele. E não é porque agora estamos com um problema da Ucrânia. Onde ontem, que eu nem assisto o jornal, sou bem sincera, eu fico em Netflix, o meu tempo livre, eu quero baboseira, não quero nada de trágico. Mas ontem eu me pus no jornal, porque eu falei uma vez ou outra, eu tenho que saber o que está acontecendo com o mundo. Se falar fujam, eu estou lá, na Netflix. Falei, eu preciso me ligar.
Aí peguei e assisti o jornal e fiquei, eu chorei. Tem hora que eu choro que meu marido falou, não acredito, você chora até na frente da TV, eu choro. Porque estava falando de uma cidade da Ucrânia onde eles não têm alimentos. Mas não é que não tem o Puma ou o Seven Boys, mas tem o outro. Não, eles não têm nada. Nada. Se eles saem de carro, os mísseis os matam. Se eles ficam, eles não têm o que comer e o que beber. Já pensou uma situação dessa? Como nós somos abençoadas com liberdade, com tudo que nós temos? É só uma questão de organização. Ah, menina, mas nunca nós vamos ter uma guerra. Tá bom. Isso é o que toda palestra que eu dou de armazenamento fala. Que Mormon é trágico, porque guerra nós vamos ter, o nosso país é abençoado. Meu marido passou por desemprego. Quando já estava com uma idade. E ele era de alto escalão. E ficou tão atordoado, que eu imagino, porque eu nunca tive um cargo assim, mas eu imagino, porque eu vi pelo estado dele, né? Que o que nos salvou muito tempo era não ter dívidas grandes, dívidas que nós não pudéssemos suportar ou não tivéssemos um planejamento para pagá-las. Ter a nossa casa própria, que nós conseguimos pagar o apartamento, eu estava em prestação, mas surgiu um dinheiro extra lá de bônus, tchum, vai, é tudo assim, aperta as vacas magras, mas dá certo. E outra coisa foi armazenamento. Eu não precisava comprar nada, se eu não quisesse. Eu saía para comprar uma salada, uma coisa de complemento, coisa fresca. Então ali eu tenho carne, que vocês têm um ano, acho que é 2017. Eu trouxe uma bem assim das... Olha, 2017, assim, não é doce, é assim. Né? É assim. E o balde que eu fiz por causa disso, outra coisa que eu otimizo, que ninguém nunca sabe, mas é dinheiro, é dinheiro. Esse aqui eu comprei quando eu casei com 22 anos, eu devia estar com uns 23 anos. Foi muito dinheiro na época, dinheiro assim, porque a gente está em começo de vida, né, aquelas coisas. O Nelson quase me mata, mas topou. Ele falou, você vai usar, tudo bem. Comprei uns 30, 40 baldes desses com tampas a mais sempre. Armazenamento, tudo que é tampa é a mais. Fiz. Tá até hoje. Ele está desgastado, ele está amarelado, mas está perfeito. E por que eu comprei ele em vez de fazer só PET, por exemplo? Porque o PET tem um problema, às vezes, de empilhar. Você tem que ter um espaço correto, senão ele começa a destambar. Esse aqui eu consigo empilhar um em cima do outro. Esse aqui, por que eu pago mais caro? Porque esse aqui eu tinha até um site, eu fazia esse como comércio. O que eu faço com essa tampa? Que todo mundo, por que o seu é mais caro, o vidro, você não usa o de palmito? O de palmito, ele tem aquele estreitamento da boca que não te permite pôr em cima. Ele fica aquela coisa meio, você tem que pôr numa caixa e empilhar caixas. Ou num reto, você põe no outro, mas de palmito com palmito, você não põe. Esse aqui, a tampa é mais cara, mas eu consigo empilhar até 6 vidros. Isso, para mim, é sabedoria. Não é eu comprar, fazer, porque eu sou mormon, vou ter uma dispensa, mas não, eu vou comer toda semana que vem. Para que você vai fazer ter um gasto de tempo, de dinheiro, se você vai consumir em seguida? Não tem lógica. As coisas, quando a gente compra, já tem uma validade razoável. 6 meses, se forem coisas integrais, por conta da umidade, até 1 ano, até um pouco mais. Para que eu vou despender meu tempo fazendo coisas se ela já vem com segurança? Se eu vou fazer, é porque eu estou fazendo um plano, por isso que tudo é bolado, eu estou me organizando para fazer um plano de armazenamento. Então eu vou deixar, porque senão o vidro é muito caro. Vocês vão pagar 40, 50 centavos na tampa e vão abrir uma semana depois. Não tem lógica. Então vê como todas as coisas são de sabedoria. E nessa parte, pelo menos, eu sou muito prática. Então tudo eu vejo custo-benefício e faço. Sal, me falavam, sal, pra que você vai guardar sal? Se ele já é um conservante normal, o saco dele dura anos. Então tem coisa que não adianta ficar pondo em coisa. Vocês têm que, quando for fazer alguma coisa, ter um planejamento, uma organização. Como é o meu espaço? Como é o meu dinheiro para eu poder empatar nisso? Como que é? E daí vocês começam. Então, tudo um dia antes, tudo com uma listinha, e daí eu digo, olha, não sei se todas são da igreja, mas as que não são, nós ganhamos inspiração. Mesmo organizando tudo, eu dei as 14 dicas, mas não precisava. Acho que 3, 4 delas são boas, porque muitas a gente começa a se sentir frustrada porque não consegue fazer tudo, ou então já desanima porque é uma lista gigantesca. Então disso, vê o que vocês não têm, 3, 4, até 5 coisas no máximo, e façam aquelas melhores.
Se a gente estiver fazendo por fazer e não estiver acrescentando nada a nós, não é uma coisa boa. Eu não aconselho nem a fazer. Porque eu acho que qualquer coisa que a gente fizer tem que nos trazer alguma coisa. Pandemia deixou muita gente com depressão. Tanto que está tendo várias oficinas, não é a primeira, que está falando sobre doença, sobre solidão, sobre medo, sobre depressão. Eu não tive nada, eu parecia um passarinho roxinho ao azul da gente. Por quê? Quando eu percebi que eu não tinha como mudar aquela situação, Nelson disse que eu sou sempre muito rápida. Isso é um problema também, não é um elogio. Porque eu sou muito rápida. Eu percebi que eu estava começando a ficar, o que eu fiz? Eu me dediquei a um hobby. Pode falar, nossa, mas isso é coisa de madame. Não é. Nos cuidar é uma das coisas primeiras que nós temos que ter, porque nós não conseguimos ajudar a pessoa que está caída se nós não estivermos erguidas. Então, nós temos que estar bem para poder ajudar alguém. E eu vi que eu estava começando, porque eu sou muito roeira. Não sou nem de gastadeira, eu sou bem minha avó Mimi. Minha avó chamava Mimi também, por isso que eu ganhei o apelido. Ela gostava de sair e olhar a vitrine, ela nem precisava comprar, mas a coisa do contato do público da rua era ela, sou eu. E pelo jeito algumas de nós. Então vamos dar a mãozinha e vamos qualquer hora para um passeio. Eu gostava. E daí o que eu fiz? Eu desenvolvi um amor que eu tenho muito grande por jardinagem. Quem me conhece sabe. Eu comecei em Moema, tudo apartamento. Eu nunca morei em casa, desde que eu me casei. Então eu tinha um apartamento, depois me mudei para um apartamento, agora eu tenho um apartamento. Então também não é tamanho, porque quando quer, as coisas vieram comigo crescendo. Eu comecei com frutíferas. Então eu tenho jabuticaba, eu tenho romã, eu tenho figo roxo, tenho mexerica que eu cuspi na terra, matou a minha planta e a mexeriqueira subiu. Tenho mexerica e tenho mais alguma, e romã eu falei, não sei, e pitanga morreu. Então eu tenho isso. Aí com a pandemia, eu comecei de uns anos pra cá com orquídea, que eu amo orquídea. Daí mudei para as folhagens. E agora na pandemia eu me dediquei à horta. Eu falei, eu posso ser sustentável pelo menos numa coisa da minha casa. Então eu plantei em jardineiras da janela dos quartos. Não pensa que é coisa assim. Tinha uma jardineira lá, que eu abri a janelinha, tinha acesso. Eu pus terra boa e plantei couve. Plantei ervas que eu uso, que nem a manjericão, o alecrim e o tomilho-limão, que eu amo, eu uso demais. E um pé de pimenta jalapeño, que meu filho é viciado nessas picantes. Então eu pus. E plantei num lugar... Ai, é a Manu. Ela quer entrar? Quer entrar, Manu? Ai, desculpa, pode fechar. Pode entrar, Manu, pode parar. Nós somos a casa. Quer entrar também? Pode entrar. São tudo da minha primária. São umas coisas ali. Aí eu plantei o pé de tomate e tô colhendo. Tem coisa mais prazerosa do que você comer um tomate docinho, aquele sweet grape, né? Eu pego ele de lá e o pessoal lá embaixo me vendo subir nos muros, já aquela coisa de louca, e eu colhendo, porque ele cresce para fora da rede, então eu tenho que puxar para cortar e usar, senão os passarinhos se usam, apesar que eu contribuo com os passarinhos também. Mas, irmãs, por que eu estou contando isso? São experiências minhas. Que em vez de ficar deprimida só sentada, ou deprimida só pensando nas minhas limitações, eu ampliei um leque de coisas que eu gostava de fazer. Então eu acordo às vezes mais cedo, 6 horas da manhã, parece uma louca, nós falamos, mas você pode dormir, você não tem... Não, mas eu gosto de acordar às 6 horas, porque é a hora que eu posso molhar as plantas e não queimar. Eu posso pegar e fazer uma adubagem, ou então fazer uma calcificação nelas e não queimar. A gente, quando quer, a gente arranja tempo. Meu pai falava e é a maior verdade. Então, se vocês estiverem limitadas a um exercício, esse ainda me pega. Porque eu fazia natação, hidroginástica, pilates. Veio a pandemia, parei tudo. Só a caminhada, para mim, hoje já é difícil. Porque eu tenho que tirar a minha rotina, acrescentar e depois deslancha. Porque daí eu vou sozinha, a mesma coisa eu vou. Mas essa coisa, para mim, também não é problema. Todas nós temos algum tendãozinho ali para mudar, para fazer. Então, são dicas que eu queria dar. Outra que eu também falo é sobre a coisa do tempo. A frase. Se você não tem tempo para fazer uma coisa bem feita, por que você imagina que vai ter tempo para refazer? Quando eu li essa frase, eu pensei tanto, é que nem aquele do alimento, você planta o seu remédio, né? Tem uma coisa assim parecida, que quando você planta as coisas, você está plantando o seu remédio, né? Em vez de comer. Mas se você não tem tempo para fazer bem feito, por que
que você acha que você vai arranjar de repente tempo para refazer o que ficou feito? Então faça bem feito na primeira vez, que daí ganha. Com isso, o que eu pensei que eu trouxe? Vou me achar a doida da estampa. Um garfo. Mas que isso aqui pode ser uma coisa de ginástica, pode ser uma roupa de viagem, que ela é mais molinha. Todas as minhas gavetas, eu via, ficava misturado a parte de baixo da calça com a parte de cima. Ficava misturado, eu não conseguia achar. E daí, dobrando, esticando ela, e só pegando a parte da bainha e fazendo isso, ela fica um pacotinho, que eu sei que aqui tem um conjuntinho. Eu não preciso me preocupar mais com ele. Eu pego, levo pro banheiro, me troco, bonitinho. Então, estou viajando. Ah, não, mas eu vou levar essa calça com essa camiseta? Vou. Então, já põe ela junto. Não quer dizer que essa camiseta não vai servir com outra saia, com outra coisa. Mas deixem as coisas organizadas para não perder tempo pensando naquilo que vocês vão fazer. Então, essa é a diquinha do Garnes que eu acho muito legal. Outra dica que eu anotei aqui, técnica de 2 minutos. O que é isso? Que a Vivian ficou até quando eu mandei, ela falou, você precisa explicar que eu não sei o que é isso. Eu vou explicar. Se você tem uma coisa muito rápida para fazer, para que você vai perder tempo fazendo lista? É que nem a do armazenamento. Se para mim não serve aquele, o que adianta eu economizar com o vídeo de palmito se eu não vou ter espaço depois para empilhar, ou não tenho caixa, não sei lá o quê. Então, tem uma coisinha, vai, faz e já anula aquilo da sua lista. Acabou. O que pode ser isso? Alguém tem alguma experiência disso? Pagar uma conta. Fazer uma conta, até guardar coisa na despensa. Eu estava fazendo um bolo e começou a acumular os materiais. Daí eu peguei e falei, mas eu estou sem espaço. Gente, era pegar aquilo e enfiar na despensa. Ou enfiar no armário. Para que eu vou perder tempo com uma coisa dessa? Você vê que a gente perde. A conta, se a gente não planeja, vai em banco desnecessário. E não é só o tempo. É gasolina, é horas que você está perdendo de repente de fazer alguma coisa para um filho, né? Ou de ministrar, ou de fazer coisas para você. Tem um dia da semana que a gente tem que ter o dia de princesa. Nem que esse dia não seja 24 horas, que seja 2 horas. Por quê? De mexer com a terra, não é mexer na terra com um pauzinho. Eu sou daquelas que enfia a mão na terra, eu gosto de sentir. Meu negócio é sentir. Eu sou muito caipira, gente, vocês não acreditam, eu sou muito caipira. Eu gosto de meter a mão na terra. E daí fico com aquelas unhas de coitada, né? Tudo levantado as cutículas, tudo coisa. Então tem um dia que eu fico fazendo minha mão e meu dedo. É um luxo? Pode ser. Mas pra mim, aquele dia eu desconecto. Eu acho que a gente tem que ter uma desconexão de vez em quando para se conectar. Então, quando você desconecta do resto, você está pensando, nossa, eu preciso ver na aula. A Sara é nossa presidente da Sociedade de Socorro, eu sempre falo para ela. Eu preciso das aulas com muita antecedência. Essa coisa do sacerdote aprovar uma semana antes, para mim não funciona. Eu sou chata, ela sabe que eu pego e peço para o sacerdote mandar, eu sou bem chatinha. Também sou. Mas o que eu explico que eu sou assim? Uma aula de uma semana, para mim, pode até ser boa, mas para mim não funciona. Eu gosto de ter os influxos daquilo que eu li um mês antes. E normalmente eu tenho. Normalmente eu tenho. Não tem uma aula, quando eu achei que, nossa, esse tema aí vai me pegar. O que eu vou falar de novo para as irmãs? De repente eu chego aqui, que nem hoje, e... Tanto que eu falei para a Vivian, é muito ruim eu pôr no papel. Porque eu vou pelo sentimento, eu me preparo. É o que eu falei, é fazer a listinha. Você tem que estudar. Não adianta pedir para Deus te inspirar se você está com a cabeça sem nada. Mas depois que eu me inspirei, eu entrego. Não. Então já cheguei a me assustar fazendo discursos assim, desprevenidos, porque estava o papel lá e eu simplesmente não olhava o papel, ou falava o que eu queria, mas não era o que eu queria. Na verdade, eu nem lembrava o que eu falava. Mas eu via pelas expressões da congregação, que de algum jeito, para alguns, eu estava tocando. Então, isso também é organização. É você ter a mente toda já trabalhada, toda já ali dentro, e daí se permitir que o Senhor faça parte dele. Um outro tópico daqui, vamos ver. Vocês podem falar se vocês tiverem alguma coisa. Sabe uma coisa que me ajuda muito? Eu nunca reparei que eu fazia isso, mas uma tia reparou e veio falar pra mim. Aí eu disse, nossa, é verdade. Por exemplo, se eu tô indo... todo quarto, vou para a cozinha e tenho que passar na sala. Eu aproveito o tempo.
Eu passei na sala, tem um copo fora do lugar. O copo leva pra cozinha. Isso aí. Entendeu? Isso aí. É tudo assim. Vai fazendo assim. Isso aí. Aí depois eu não tenho que fazer um trabalho grande. Exatamente, ou refazer, que é o que eu falei. Essa do refazer me pegou essa semana, porque o quê? Às vezes tira a roupa do varal, agora já não uso mais ferro. Antes eu era mulher que passava até toalha de banho. Eu não vou pôr mais. Era até a toalha de banho. Hoje em dia, a não ser que esteja muito amassado, vocês vão me ver com ruguinhas. Eu saio assim. Aí o que eu percebi? Que quando eu dobro na hora, a coisa nem precisa ser passada mesmo. Era um vício que eu tinha. E fora dobrar, a coisa de pôr na gaveta. Porque o que eu faço? Às vezes eu dobro, em vez de fazer os 2 minutos, já tô com isso aqui no corpo, tchum na gaveta, o que eu faço? Eu ponho em cima de uma poltrona e continuo dobrando. Acontece alguma coisa, eu largo aquilo, o cachorro vem, põe um bumbumzão em cima, já amassa, já suja. Quer dizer, é uma coisa que eu podia ter evitado. Então, essa coisa otimiza muito também. Mas alguém tem alguma experiência que eu tô falando? Vai lá. Mimi, eu estava lembrando também da técnica de Pomodoro, né? Que para quem não conhece é a técnica dos 25 minutos. Então você põe lá 25 minutos no despertador, faz qualquer coisa, limpar a geladeira, fica lá 25 minutos. Deu o despertar dos 25, você para e descansa por 5 minutos. Então você deita lá no sofá, vai comer alguma coisa, e aí depois você põe uma nova tarefa, né? Porque ela te dá aquela sensação de descanso. Você fica aqueles 25 minutos intensos. Né? Imagina que você tá correndo, né? Você corre, você para pra beber uma água. Então você dá aquele descanso de 5 minutos, opa, beleza. E aí depois você volta pros 25. Isso num dia, porque algumas tarefas realmente 2 minutos não tem como. Você precisa de um tempinho a mais. Mas quando você calcula os 25 minutos e põe esse despertador pra te avisar que acabou o tempo daquela tarefa, ele te dá uma sensação de realização. Isso que é o Porque quando você faz várias tarefas e você olha a casa e a casa continua o caos, aquilo te frustra. Sim. Né? Porque você fala, cara, eu fiz um monte de coisa, cadê as coisas que eu fiz, né? Não somos tudo igual, pelo jeito. Exatamente. Eu achava até que eu era a mulher do toque. Porque outra coisa que eu faço é que eu arrumo, vem outro arrumo, eu acho que não tá arrumado que nem eu. Eu não faço roupa O cheiro da casa, quando eu faço faxina, é diferente de quando a faxineira faz. Olha a neurose, o nível que fica. Aí, com a maturidade, eu vi que o quê? Eu morro, que é o que aconteceu com tanta gente que a gente ama e conhece. A casa vai continuar do mesmo jeito. Então, eu renovei a minha vida, da pandemia pra cá. A pandemia é ruim? Para muitos pode ser, para mim foi bênção. Muitos aspectos. Muitos aspectos. E o passar roupa também. Eu não passo roupa há 10 anos. Você aprendeu antes de mim, eu sou 10 anos. E assim, eu também. Tudo no cabide. Vai pro varal o vestido, vai tudo pro cabide. Pronto, aleluia, acabou. Mimi, eu tenho uma tática bem rapidinha que ajudou muito lá em casa. Eu sou uma pessoa que eu não consigo funcionar se meu ambiente não está organizado. Eu preciso estar com a casa organizada. E quem tem criança pequena é muito difícil você manter a casa organizada sempre. Então a gente tem uma coisa em casa que é assim. Quando eu vejo que a coisa está começando a sair muito do controle, a gente faz assim, pessoal, 5 minutos. É só 5 minutos que eu preciso de todo mundo. Durante os próximos 5 minutos todo mundo vai fazer o máximo que consegue para arrumar. Cada um vai pro quarto e é só 5 minutos. A gente põe até o despertador para as crianças. E a gente faz, arruma. 5 minutos tá bom. Agora continua cada um com o que estava fazendo. Depois, mais tarde no dia, faz isso de novo. Porque a gente passa o dia inteiro recolhendo coisa, recolhendo coisa. Mais brinquedo, essas coisas o dia inteiro. Ajudá-los a entrar nessa também de pausar o dia várias vezes durante o dia. E uma brincadeira do jeito que você falou, né? Parece uma disputa, exatamente. E às vezes é um quarto que tá muito, então eu falo, em vez de cada um fazer o que quer, pessoal, a gente vai passar os próximos 5 minutos só na sala. E pronto, aí pelo menos ali ficou, a gente consegue, vamos lá, o resto do dia. A gente faz várias vezes e cria o hábito neles de pausar um pouquinho pra recoletar. E aí continua o dia. Isso tem ajudado muito eu vou aplicar. Eu darei o feedback. Porque com as gêmeas, elas adoram o meu apartamento. Por quê? Porque é delas. Outro dia eu tava falando, nossa, já tá tão grande pra nós, precisamos pegar um lugar menor, porque me dá trabalho e não uso. Às vezes eu limpo a casa e não uso, né? Daí elas começaram a chorar, vô, e o meu quarto? E o meu banheiro? E os meus brinquedos? Ou seja, é uma extensão da casa delas. Só que acontece isso. Elas vêm da sala de brinquedo, vai pro quarto onde elas dormem, vem pra sala de TV, vai pra da lareira, porque adoram um marshmallow na lareira. Daí e a coisa vai. Então a criança precisa desse espaço. E eu gosto de usar. Eu sou bem a irmã Hinckley. Quero estar lambuzada, quero estar esmagada, quero estar com a minha casa bagunçada. Mas tem que ensiná-los um princípio de ordem também. Então eu vou fazer isso porque eu achei uma coisa muito legal. Eu já fiz a do papel, mas ganharam as estrelinhas, deu uma semana, na segunda eu já vi que não rolou muito. Então a gente tem que também dar uma renovada nas coisas e tentar.
Porque se nós mesmas fazemos, refazemos e ainda às vezes estamos fora, imagina uma criança. Deixa eu ver outra. Vou encaixar a coisa. Pedir ajuda. A Estaca falou muito isso. Eu sou uma pessoa que era muito difícil pedir ajuda. E mais do que pedir ajuda, eu aprendi nas últimas aulas, como testemunho, sobre a oração. Porque todas nós acho que temos um testemunho de oração. Tem alguém que não é da igreja? Não, né? Você não é? Às vezes a gente ora e fala assim, nossa, mas para que eu vou orar para Deus para isso? Com tudo que Ele tem de trás, se a gente já se preocupa com a liderança daqui, imagina Deus. Eu sempre penso nele, sempre penso nele. E às vezes até na oração eu falo, ai pai, mãe, que vocês descansem, porque a coisa não é fácil. Eu comento, eu converso. Ele é meu pai, eu converso. Aí o que acontece com essa coisa de pedir ajuda? Eu acho bobagem. Só que eu aprendi que quando a gente pede ajuda, mais do que ser ajudado, a gente permite ao outro demonstrar amor e serviço. E às vezes a gente está negando isso. Por orgulho. Por alto, né? É orgulho. É orgulho. Não preciso de coisa. E às vezes a gente até dá conta. Mas quantos vínculos se criaram com uma tarde entre duas pessoas trabalhando junto, com uma tarde que alguém foi lá e sentou e conversou com você, levou alguma coisinha gostosa. E quando a gente serve, a gente ama, né? Sim, a gente, criar vínculo. A gente ama a pessoa que a gente está servindo, né? Sim. É o que acontece com os bebês, por exemplo. Não é só porque são fofos, mas é porque nós estamos cuidando. Uma dependência. Né? Então, aquilo lá, né, cria um amor, não é? Porque é exatamente isso. Eu tive uma experiência que eu nunca me esqueço. Eu tinha, deixa eu ver quantos anos eu tinha 18 anos, faz muito tempo, viu, gente? Mas foi marcante, a gente não esquece. Olha, eu tinha 18 anos, eu trabalhava no escritório da igreja na época, né? E eu trabalhava na genealogia. Tinha uma irmã que ela sempre, quando ela trazia marmita, né? E eu também trazia minha marmita, não sei o quê. Ela ia lavar a marmita dela e eu ficava lá esperando, né? Aí um dia ela falou assim pra mim, daqui eu já tô lavando, daqui que eu lavo a tua, né? E eu, não, de jeito nenhum, eu lavo a minha. Não, daqui que eu lavo. Não, de jeito nenhum, cada um lava o seu, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, você sabia que você está criando uma barreira para a nossa amizade? Gente, eu nunca me esqueci disso. Então agora eu falo isso também, sabe? É um santo remédio. Que possamos então, em vez de criar muros, a frase que eu amo, criarmos pontes, né? Exatamente. O assunto, pelo que a Vivian falou, já acabou. Espero que vocês tenham aproveitado algumas diquinhas. Aproveitei algumas também, como me enriqueceu para casa. E que nós possamos não desanimar. Eu acho que o principal de tudo que foi dito é não achar que é impossível, que eu já não... Uma coisa que eu odeio, aí já não é nem gostar, eu odeio. Eu não tenho mais idade para isso. Gente do céu, eu ainda pulo corda, eu gosto de subir em árvore, eu faço tudo que a minha saúde me permite que eu consiga fazer. Não existe limite de idade. Eu conheço uma senhora, a Kagawa da igreja, que ela começou a aprender bandolim, porque ela achava um instrumento bonito, ela estava com 80 e poucos anos. Não existe. Ainda que ela não toque perfeitamente o bandolim, nós sabemos que tudo que é conhecimento a gente não perde. Então sempre acrescenta e a gente cresce com alguma coisa. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos trocar então. Eu vou tentar colar esse musiquinho. Não, tá.